Essa é a matéria de hoje. Ó. Papa Francisco teve noite tranquila e está repousando, diz Vaticano. O quadro de Francisco se estabilizou desde sábado, mas seu prognóstico continua cauteloso, o que significa que ele não está fora de perigo. Ele teve uma noite tranquila no hospital e permanece em repouso, informou o Vaticano neste domingo. Uma atualização completa sobre sua condição é esperada para a noite de domingo. Então, ele não teve mais crises respiratórias, referindo-se aos broncoespasmos que o Papa sofreu sexta-feira, né? Que ele teve uma piora na sexta-feira. E ele está internado desde o dia 14 de dia 14 de fevereiro. Agora, irmãos, eu não acredito que ele tenha morrido já, tá? É a mesma coisa de dizer que o Lula é um clone, né? Irmãos, no Brasil nós temos mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, fora assessores. Imagine que em Brasília, se o Lula fosse um clone, todos saberiam que ele era um clone. É impossível mais de 500 deputados não vazar que o presidente da República não é ele. E a mesma coisa o Papa, porque existe uma assessoria gigantesca em torno disso, né? Mas ele tem mais de 80 anos de idade e existe, irmãos, aí as questões da ideia do último Papa, né? E dizem que São Malaquias ele fala, né, sobre que ele seria aí o último Papa da Igreja Católica. Existe toda a mística em torno disso. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, né? Existe uma sala no Vaticano, eu estou tentando achar esse vídeo. Mas olha só, irmãos. Essa profecia macabra envolvendo o Papa Francisco, essa profecia vem de ninguém mais, ninguém menos que São Malaquias, que escreveu lá atrás, lá no século VII, uma lista de todos os papas que existiriam até o presente momento. Ele escreveu uma lista de 112 frases, sugerindo que seriam 112 papas. E o Papa Francisco é o Papa de número 112. A lista da profecia diz que quando nós chegássemos ao Papa de número 112, ou seja, o Papa Francisco, que é o Papa de número 112, o dia que o Papa Francisco fosse de arrasta, nós veríamos o início da grande tribulação, o início do fim dos tempos, o início do Apocalipse. Embora essa história não seja confirmada, essa profecia é atribuída a São Malaquias, que era um bispo irlandês do século VII, só que ela só foi publicada, ela só foi a público nos anos 1500, porque um monge beneditino publicou a lista dele. Na lista dele, ele chama o 112º Papa de Pedro, o Romano. Então, o Papa Francisco seria Pedro, o Romano. E tudo leva a crer que essa profecia do São Malaquias está prestes a se cumprir. Por quê? Vocês viram as últimas notícias sobre... E aí eles estão dizendo... E existe uma sala no Vaticano, irmãos. Existe uma sala no Vaticano que só tem... tá a imagem de todos os papas e só cabe mais um. Então seria o 112º Papa, que é o Francisco. Mas, irmãos, ponderando isso tudo, que a gente sabe que tudo que acontece no âmbito do Vaticano e governo americano afeta o mundo todo, todas as vezes que muda o presidente americano e toda vez que muda o Papa, surge todo um âmbito de teoria.
Por exemplo, eu vou mostrar algo aqui para vocês. O Papa Francisco mudou a questão, né? Ele mudou. Olha só que interessante isso daqui. Ele mudou o funeral papal, né? E ele não mudou só o dele, ele quer que os próximos papas sejam enterrados como qualquer ser humano. É interessante isso, né? Olha só. Papa Francisco revela disputa na igreja e detalha sobre seu próprio funeral. O pontífice decidiu que seu corpo será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais. O mesmo vale para os papas que virão. Não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais. O mesmo vale para os papas que virão depois dele. Um livro lançado nesta quinta-feira, dia 3, na Europa, revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele própria. Um Papa que narra o próprio enterro, Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê as tradições dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo, que haja apenas um, e como o Papa lá do caixão, como em todas as famílias, não haverá mais cerimônia separada de fechamento do caixão. Tudo será feito na mesma cerimônia. Então, todos os papas que virão após Francisco não terão mais o seu corpo exposto fora do caixão. Então, só haverá um funeral, né, um ritual. Então, ele não quer. Será que ele vai desaparecer e quem vai estar lá no corpo? Olha só as teorias. Ele vai colocar um clone lá no caixão e vai vazar? Não, irmãos, eu só quero dizer. Aí surge muita teoria em torno de tudo isso, né? Mas ele não quer mais o corpo exposto fora do caixão, porque todo papa ele passa por um ritual, né? E, por exemplo, eu não visitei, eu tive no Vaticano, não fui lá ver o corpo do João Paulo II. O corpo de João Paulo II está intacto. E ele está exposto no Vaticano. E tem ainda, além além de tudo, está sendo filmado 24 horas por dia, né? As pessoas filmam o corpo do Papa João Paulo II. E por que está intacto, irmãos? Eu estudei sobre o funeral de João Paulo II. Eles deixaram o corpo dentro de um ambiente lá de chumbo para não entrar nenhum oxigênio. Olha só que interessante. Nenhum oxigênio para não a questão, o corpo não entra em putrefação. Então existiu todo um ritual em torno do velório de João Paulo II. E tá ali todo, quando você vê que o corpo dele está intacto. Parece que ele nem passou pela morte. E tá lá, né? Irmãos, nós estamos, né? Aqui no Brasil o negócio também não tá bonito. A gente
olhando lá para fora, né? A gente já falou aí sobre a reunião de Donald Trump, já falamos sobre a China atacar Taiwan, falamos sobre a possível. Eu acredito que qualquer momento, né, Francisco possa partir dessa para outra. E também, irmãos, eu quero falar um pouco do Brasil, que as coisas, né, estão tenebrosas na nação brasileira. A boa notícia, eu acredito que repercutiu tão mal essa ideia do carimbo no ovo, não sei se vocês viram isso, né? O carimbo no ovo foi revogado e não vai mais precisar, porque a mídia, a internet divulgou o projeto da JBS. E qual era o projeto da JBS? Era dominar o ovo. Então, eles já tinham comprado até a empresa que coloca a data de validade no ovo. Então, como a internet está divulgando tudo, e porque a mídia do governo está defasada, irmãos, você vê que a mídia não está mais escondendo nada do que o governo está fazendo. Eles não têm como. Né? Nós estamos num rombo de 9 trilhões de reais. É o recorde de endividamento do governo. 9 trilhões de reais. Quem vai pagar esses 9 trilhões de reais sou eu e você. Então, existia um monte de projeto, por exemplo, a questão do Pix mesmo era um projeto para arrecadar dinheiro e outros que não deram certo porque está sendo divulgado as estratégias desse governo. E você vê que eles já estão dizendo para o Lula não ser candidato no próximo ano, se é que ele possa chegar no próximo ano como presidente. E está havendo muitas falas aí dos bastidores que essa questão dessa semana, né, que os Estados Unidos votou aí sobre a questão de Alexandre de Moraes não e nem a sua família mais poder ir aos Estados Unidos, que vai ser votado. Eles estão falando, né, sobre a questão de bloqueio de bens e dinheiro de Alexandre de Moraes. E isso está perturbando aí a Suprema Corte e muitos políticos estão perturbados nessa questão. Nós estamos vendo, né, eles estão querendo prender o filho do JB, né, por causa por ele estar manifestando tudo que está acontecendo no Brasil e estão dizendo que ele não é uma pessoa digna, né, de estar em liberdade, vão caçar o passaporte dele para ele não ir mais nos Estados Unidos. A nota do Itamaraty botou mais lenha na fogueira contra os Estados Unidos. Então, veja bem a quantidade de coisas que está acontecendo no Brasil, só que existe algo pior, irmãos. Que eles estão, através do carnaval, invocando entidades para trazer o caos e a destruição sobre o Brasil. Então, assim, eu estou vendo, né? Eu acredito que você viu também que a abertura de uma escola de samba o vídeo foi tirado do meu canal, olha só, da minha página. Mas a abertura
de uma escola de samba trouxe o Deus do Caos. Ah, tá aqui. Deixa eu colocar aqui para você, né? Aí a Globo mostrou claramente, veja, um monte de pessoas enforcadas. Olha isso daí. Para começar a falar da justiça, essa comissão vai representar a chegada do primeiro deus da mitologia grega que temos conhecimento, que é o deus Caos, responsável pela destruição e o sofrimento no planeta. Olha só, o deus Caos, que é responsável pela destruição do planeta. Os bailarinos representam os filhos do caos enviados para a Terra. Olha lá, pessoas enforcadas, irmão. Você está vendo ali? Nos braços. Para causar desordem e espalhar o medo e também a morte. A dança dos filhos do caos é uma representação da desordem e da destruição. Por isso que tem que vir com essa intensidade que o Judson mencionou, né? Eles vêm para acabar com tudo. Olha isso. Isso uma das escolas de samba. E aí, os hospitais, eu quero saber agora de vocês como é que estão os hospitais e os casos de Covid aí na sua cidade. Santa Catarina está com mais de 2.000 casos. Nos Estados Unidos, eu vi um vídeo ontem de um americano falando que está uma doença estranha na América, que eles estão considerando pior do que os Estados Unidos. Está todo mundo gripado, com problemas respiratórios nos Estados Unidos. E aí eu vou dizer, meus irmãos, o presidente e a primeira dama são adeptos das religiões afros, tá? Então, muita gente aí está passando mal. Olha só, a irmã Juliana está dizendo que em Minas Gerais, onde ela mora, já morreu pessoas. Nós estamos com uma explosão de casos no mundo. Eles estão falando de uma nova variante, né? Eles estão falando de nova variante, né? Variante para nós antigamente era um carro. E aí tem uma matéria aqui, ó, que aumentou em 50% os números de casos. 50%. Né? Olha só a quantidade de matéria. Essa aqui, ó, isso aqui é de 4 dias atrás. Ó. Um novo coronavírus é descoberto na China. Há motivos para preocupação. Especialistas alertam para o potencial pandêmico dos vírus HKU5, Covid-2, encontrado em morcegos no país asiáticos e reforça a importância da vigilância global. 27 de fevereiro de 2025. Olha aí, ó. Desde a pandemia da Covid, a ciência e a saúde públicas seguem alerta para outros vírus, outros coronga que potencial de atingir humanos. Recentemente, pesquisadores chineses identificaram um novo vírus em morcegos na região central da China. Descoberta levanta preocupações. Aí veja bem aqui, ó. Isso aqui de 2 dias atrás, nova onda de Covid em 2025. Entenda qual é o risco de acontecer um novo surto de Covid no carnaval. G1, novo vírus, tudo que se sabe até agora sobre o vírus com potencial. Tá aí, ó. Especialistas apontam os principais fatores que poderiam impulsionar o aumento de casos durante o carnaval. O carnaval começa de sábado, tal. E aí, eu digo para vocês que o pior, meu irmão, não é surgir uma nova,
é o que já está aplicado em quem tomou a maldita Jussara, né? Eu vi agora, está tendo um fórum no Brasil. Olha só, a irmã Ed está dizendo que na cidade dela já está. Eu digo para vocês que o que está aplicado é pior, porque irmão, está vindo um monte de pesquisa, tá? Tem livros escritos sobre os efeitos colaterais desses experimentos científicos que foi aplicado na humanidade. Então, assim, se vocês soubessem os malefícios que isso causou nas pessoas que receberam este soro maligno, e eu, na minha visão, né, como já estudei, já perdi canal por causa disso, né? Eu já perdi canal por falar essas coisas, então eu falo com muito cuidado, mas eu acredito que a próxima, se eles quiserem agora gerar um caos, é só ligar a frequência em cima da própria humanidade e a imunidade das pessoas vai cair na hora. Então, existe uma arma que foi colocada, é a mesma coisa que uma droga, uma arma de autodestruição da nossa imunidade que foi aplicado na humanidade e sem saber, né? Eu estou com um vídeo aqui, eu não posso mostrar, mas foi numa Câmara de Deputados, eles trouxeram um médico do Reino Unido, e existem médicos no mundo todo se unindo para combater, né? Na realidade, o que esses médicos querem é a paralisação completa de toda aplicação desse veneno, né? E muita gente não acredita. Não acredita, né? É assim, chega a ser assustador, né? Quando você estuda sobre isso. Eu ia mostrar aqui, mas não vou mostrar, senão. Mas é um deputado no Brasil que está falando. Então, assim, não, eu viajei, não tomei, não precisa mais. Você vê, só foi naquele momento, mas por eu ter ido para a Europa, eles não pedem mais nada sobre isso. Por quê? Porque eles já aplicaram o que queriam aplicar, as pessoas já se submeteram ao experimento científico. Então, agora, irmãos, eu digo para vocês que quem tomou isso aqui, ó, e assim, quem tomou não é a marca da besta, não é nada, não tenha medo de falar. E muita gente tomou por ignorância, por não saber. Quando descobriu, foi tarde demais. Muitos amigos meus falaram, se soubesse. Irmãos, as pessoas perderam energia. Muita gente que tomou não consegue mais ser produtivo como era. Aí veio as tromboses, veio os problemas cardíacos, surgiu um monte de enfermidade, né? O número de mortes triplicou e não tem mais como parar, porque bilhões de pessoas tomaram, né? Então, quem tomou já sente o seu organismo trabalhando contra si mesmo. E aí foi lançado um livro com necrópsia dos corpos, de como ficou o sangue das pessoas, né? O sangue, ele está coagulando, não está normal. Então, eu digo para vocês assim, se eles quiserem causar um caos mundial, é só ligar a frequência em cima do que já foi aplicado e automaticamente a imunidade do povo cai. E é uma realidade tão forte, irmãos, tão forte que se você revelar, as pessoas vão começar a te xingar, vão querer, por quê? Porque elas tomaram por ignorância. É isso que
que é triste, né? As pessoas tomaram por ignorância. E quando alguém avisou ainda, né? Por quê? Porque todo mundo queria sair, todo mundo queria voltar para a normalidade. Todo mundo queria voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar para a igreja. Os pastores obrigaram os membros a tomar para voltar para o culto. Então, assim, todo mundo achava que se nós não tomarmos, a gente não volta. E agora está aí o grande problema. E isso tudo. E outra coisa, irmãos, quem tomou é mais propenso a pegar qualquer tipo de enfermidade do que quem não tomou. Olha que coisa assombrosa. E a prova disso tudo, sabe o que é, irmãos? Por que John Biden cedeu perdão a Anthony Fauci no dia 20 de janeiro? No último dia, como presidente, ele liberou perdão para o satanista, para o cara que foi o cabeça do uso de máscara e da obrigatoriedade de tomar esses remédios. No último dia do governo Biden, ele liberou perdão a Anthony Fauci. Se ele salvou a humanidade, se ele praticou bem, para que liberar o perdão? Então, a humanidade foi usada como cobaia, um experimento científico desse medicamento, principalmente, né, a questão do RNA. E o problema não é só quem tomou, e se você for estudar, se uma médica bugou minha mente, porque não é só quem tomou, quem não tomou e convive com quem tomou também tem problema. Então, assim, eles criaram um mecanismo tão bem feito, que não tem como. Você vê crianças tendo trombose, irmãos. Crianças morrendo com problema cardíaco, crianças que tomaram. Então, assim, é uma arma, né? É uma arma que foi aplicada e as pessoas se submeteram sem pensar em nada, né? Olha só, a irmã está dizendo, né? Minha irmã sente dores na cabeça horríveis, esquecimento, dores no corpo, tudo depois das doses. Não sei ainda, irmã Renata, quando a gente vai no Rio de Janeiro. Então, eu digo para vocês, né? Feliz é aqueles que não se submeteram, que raciocinaram. E você que tomou, eu convido você a procurar os médicos pela vida, eles estão em um protocolo, né? Um protocolo. E esse protocolo ele é muito bom para afinar o seu sangue. Então é muito bom você procurar se inteirar pelos médicos pela vida, principalmente, eu conversei essa semana com a doutora Maria Emília Gadelha. Siga ela no Instagram, né? Então é muito bom você fazer esse protocolo para o teu sangue afinar. Para o teu sangue afinar, né? Então, eu digo para vocês que muitas coisas estão acontecendo e essas invocações dessas entidades no Brasil nesses dias de carnaval e o povo entregue à ignorância pode trazer muitas consequências. Irmãos, eu preciso terminar essa live. É raro, hein? Em Gilead. É raro ter sangue A mais A positivo. Né? Eu quero dizer a todos, em nome de Jesus, irmãos, não deixe de adquirir, de abençoar o projeto Arrependas e adquirir um número, né? Um número, nosso Fusca missionário, né?
tá aí. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Eu que gostaria muito que você não só adquirisse, como também você indicasse para os seus amigos. Esse Fusca vai se transformar em 2 igrejas no Amazonas. A reforma lá em Pirambu, em Fortaleza, da base missionária, e do alicerce e as paredes da nossa escola na África. Então, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem também contribuindo com o Projeto Arrependas. Nós precisamos muito mesmo da sua ajuda, da sua contribuição, para que essa obra não pare. Nós temos muitos compromissos, irmãos, muitos compromissos. Mensalmente, são vocês que mantêm os nossos missionários no campo trabalhando e essa obra funcionando. Nós estamos com 300 jovens, eu não consegui salvar aqui, mas vou mostrar aqui para vocês. Nós estamos com 300 jovens no nosso sítio, na nossa base missionária no Amazonas, 300, tá? Coisa gloriosa. Ó, o missionário acabou de mandar o vídeo aqui. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. 300 jovens. Isso aqui, olha só, irmão. Isso aqui foi tudo o Projeto Arrependas que fez. Ó, o piso, as paredes, o púlpito. Tem 300 jovens recebendo a palavra. Sempre é 50, 40, 30 jovens que... Ó, que aceitam Jesus. Ó. E aí tem tudo que você possa imaginar. Tem índio, tem ribeirinho, tem viciados em droga. E eu creio, eu falei com a missionária Zilna, que eu creio que esse ano Deus vai marcar a vida desses jovens, e isso é o Projeto Arrependas. Amém? Então eu gostaria que vocês continuassem nos ajudando nessa obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês, em nome de Jesus, que a sua semana seja uma bênção para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, porque com muita clareza a tua palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. E eu tenho certeza, meu Deus, que a tua vinda é uma realidade para esta geração. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem trazido, Senhor, tem mostrado com clareza os acontecimentos para que o teu povo se desperte. Ó Deus, que o teu povo tenha prazer em ti, prazer em orar, prazer em buscar a tua face, prazer em se envolver nos teus mistérios, prazer, Senhor, na tua presença. Ó Deus, que a tua presença venha nos preencher e nos capacitar cada dia mais para vivermos o extraordinário do Senhor na terra. Senhor, abençoa de uma forma poderosa a semana dos teus filhos, aonde eles colocarem a planta do pé, aonde eles estenderem a mão, que o milagre e o sobrenatural